Olá! Em todos os segmentos da sociedade, temos alguma ligação com o meio ambiente, de escolha da matéria-prima até o descarte do lixo, dos critérios adotados pela indústria e até a escolha do melhor combustível para os nossos carros. Tudo está no meio ambiente e o meio ambiente está inserido em tudo. Mas para que tudo funcione de maneira correta, temos que ter profissionais habilitados e capacitados, pessoas conscientes de seus direitos e deveres e das leis aplicadas e bem elaboradas. Para entendermos um pouco mais sobre tudo isso, conversamos hoje com a doutora Consuelo Yoshida, desembargadora do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, oriunda do Ministério Público Federal, logo após a nossa vinheta. Olá, doutora Consuelo, tudo bom com você? Tudo bem, Renata? Que prazer estar aqui neste horário, conversando um pouquinho sobre meio ambiente, né, que está nos dando bastante preocupação nos tempos atuais. Com certeza. Bom, doutora Consuelo, eu que agradeço, né, a sua participação hoje. Eu acho que todo mundo que trabalha na área ambiental tem a senhora como referência dentro, né, do direito ambiental. Então, eu acho que até dispensa essa apresentação, mas seria interessante se a senhora pudesse falar um pouquinho aí sobre a sua formação, a experiência profissional, de repente, né, se alguém não acompanha aí toda a trajetória da senhora, antes da gente entrar na nossa conversa. Bom, primeiro eu queria cumprimentar você, sua equipe, não é, por esta iniciativa. Eu acho muito importante conversar sobre meio ambiente com diferentes profissionais. Eu, atualmente, sou desembargadora federal, não trabalho com direito ambiental estritamente. Eu vou explicar um pouquinho como as coisas funcionam no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, né? Mas é o seguinte: não existem muitos profissionais nesta área com formação já há mais tempo. O que existe? Existem técnicos, não é? E, então, por isso, nós estamos, assim, chamando cada vez mais alunos, não é? Eu coordeno um curso desde 2002, na PUC de São Paulo, PUC Cogeai, e ali a gente tem formado especialistas que têm, então, um certificado, né, em direito ambiental. É bem concatenados módulos, né? Então, nós temos 3 módulos, são outros cursos que existem também, mas o nosso, ele é mais tradicional. Gente, precisa de uma formação específica, são muitos temas, e dentro deste segmento do direito ambiental como um todo, não é, existem especialidades, tá? Então, acho que é sobre isso que a gente vai falar, e eu não comecei por aí, né? Eu já sou de uma geração bem mais antiga que vocês. No meu tempo não se falava, estava começando, quando eu estava entrando na faculdade, estavam começando as discussões internacionais, né? Teve em 1972 a primeira conferência da ONU lá em Estocolmo, aí em 92 foi no Rio de Janeiro, porque essas questões climáticas começaram a ser discutidas, né? Para cada país começar a assumir compromissos contra essas emissões que são preocupantes historicamente, né? E nós temos, então, 92 já a Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas e depois as várias conferências, né, que são esses encontros das partes, para irem implementando vários compromissos, né? Então, eu estava lá no início, em 1972, começando a graduação. Não existia essa formação. Depois surgiu a primeira turma na graduação, e a PUC foi pioneira, hein, gente? Começou a primeira turma na graduação e eu tive a oportunidade de participar também no mestrado. E em 2002, eu coordenei a especialização. Então, assim, a PUC, ela foi pioneira em ter disciplinas, graduação, especialização e mestrado nesta área, né? E hoje estamos precisando de muitos profissionais de todos os setores, tá? É multidisciplinar mesmo, não é só do direito, mas eu acho que basicamente o seu público é de direito, não é, Renata? Mas só a legislação ambiental, ela é tão variada, ela muda tanto,
que é muito complexo. Nós estamos numa federação, né? Então, esse é um panorama inicial, assim, da dificuldade e como a gente tem que estar atualizado. Demais. E eu acho que isso que a doutora colocou é muito importante, né? A gente acaba vendo no dia a dia profissionais, às vezes, de outras áreas, sem tanto esse conhecimento específico. E o direito ambiental, ele é bastante específico, né, doutora Consuelo? Às vezes até foge um pouco das questões só jurídicas, tem as questões técnicas, então é saber falar essa linguagem técnica, é entender, e às vezes a gente também precisa dos profissionais técnicos para dar o apoio e o suporte nas demandas que a gente tem, né? Então, é muito... Trabalhamos com equipe multidisciplinar, não tem outra forma, né? No judiciário, igualmente, a gente tem que ter os peritos, né, que são de diferentes formações também, e muitas das vezes existe dúvida, né? Então, todo mundo já ouviu falar no princípio da precaução, porque nem a ciência, nem o desenvolvimento científico consegue explicar alguns dos fenômenos. Tem a certeza, de fato, científica necessária, né, para determinada, sei lá, determinada contaminação, se é proveniente do Olha, quê? por exemplo, nós estamos vivendo, já entraram os OGMs, que são os organismos geneticamente modificados. A nossa alimentação tem muitos transgênicos na composição, né? E aí nem existem estudos para dizer os transgênicos têm problema, compromete alguma coisa na qualidade, na nossa saúde, né, na qualidade de vida nossa, porque a gente sabe dos benefícios, mas e dos impactos negativos, né, no meio ambiente também? Não houve tempo ainda de verificar tudo isso, né? E esse é um impacto que a gente talvez vá perceber há anos à frente, né? Tem um Só caso... que nós estamos sendo cobaias, viu? Exatamente. A senhora sabe, eu trabalhei num caso, ainda trabalho, né? Porque é um caso que já tem mais de 20 anos, mas deve ter ainda mais uns 20 para resolver a questão, que é o caso do aterro Mantovani. E teve uma época que a gente chegou a contratar e entrar em contato com alguns médicos justamente para conseguir determinar, porque tinha é um caso, né, de um aterro sanitário que foi construído, mas ele foi construído numa área rural, sem os devidos cuidados. E daí um dos sitiantes vizinhos, ele apresentou câncer. E ele alegava que o fato dele ter desenvolvido a doença é porque ele era vizinho deste aterro. Mas você também tem que analisar, ponderar que a vida inteira dele foi como agricultor. E quais os cuidados com a utilização desse agrotóxico? Então, a gente queria estabelecer esse nexo de causalidade, que, de repente, poderia ser muito mais proveniente da atividade que ele desenvolvia no seu dia a dia do que o fato dele ser vizinho de um aterro. E daí os médicos realmente falaram isso, é muito difícil, a gente precisa ter um universo, sei lá, de tantas pessoas, num prazo, sei lá, de no mínimo 10 anos, né, de pessoas que mexem com agrotóxico e pessoas que são vizinhas a aterros sanitários, para a gente conseguir fazer um estudo que minimamente consiga determinar, não, a doença ela pode ser proveniente ou não, e muitas vezes também não se chega a alguma conclusão, né? Então, muito difícil. É multifatorial mesmo. A gente chama aqui multifatorial, né? Nós estamos recebendo impacto de várias poluições, né? Então, repare, como é difícil fazer este nexo de causalidade. Eu lembro, Renata, da questão do fumo, da indústria do tabaco, né? Nós aqui não temos o hábito, como tem lá nos Estados Unidos, de muita responsabilização, né, na parte civil, responsabilidade civil. E lá a indústria do tabaco teve sérios problemas mesmo por conta desse nexo de causalidade. Então, é assim, como é que eu costumo explicar para os alunos a questão do princípio da precaução e o princípio da prevenção? Normalmente, lá no início, é princípio da precaução. Eu não tinha certeza que o fumo acarretaria tantos malefícios para a saúde, câncer e outros problemas, né? Aí, com o passar do tempo, realmente, a gente percebeu, e por isso tanta propaganda, não é, dizendo que o fumo faz mal. Só que você não pode proibir também, entendeu? Então, é bem complicado numa sociedade
com livre iniciativa, a chamada sociedade capitalista, não é? Onde você não pode proibir, então você tem que informar. Aí entra o direito do consumidor. Então você tem que informar adequadamente e a pessoa opta. Por isso que eu acho tão importante o conhecimento. Você tem que saber, mais do que nunca, que você está vivendo numa sociedade de risco, tudo é perigoso, tudo é risco à saúde, ao meio ambiente, né? E você tem que fazer escolhas. Então, é difícil. Você sabe que tem transgênicos. Aí eu fui atrás. Quando eu consumo alimentos orgânicos, eles não são transgênicos? Porque não sei se você tem a certificação de que é orgânico, mas disseram que todo orgânico não é transgênico. Aí até eu fico atrás dessas informações, entendeu? Então eu fico tentando comer alimentos que não sejam transgênicos, mas isso é muito difícil você saber, não tem como evitar. Dizem que arroz é transgênico, não é? Não é só a soja, eu evito a soja, mas quase tudo é como ingrediente, como matéria-prima que você ingere é transgênico, né? Hoje Então em dia é você não... muito difícil, né, você separar o que é produto geneticamente modificado. Às vezes, você sabe que eu estava com uma sinusite, né? E semana passada eu até fui numa otorrino e ela estava falando, eu estava falando da questão dos lácteos, a questão do glúten, se tem Isso. Então, por que é que faz mal? Eu acho que alguma alteração no glúten, não é? Por ser Sim, transgênico, por ter eles mudam a planta para ter mais glúten, mais para na ter mais farinha. produtividade, né? Para ser. Não dizem que o glúten ele amacia, sabe? Ele realmente a coisa fica mais fofinha, né? Então, com essa possibilidade de você alterar no trigo e ter mais percentual de glúten, dizem, eu nunca fui atrás, eu pura e simplesmente eliminei, porque para mim glúten faz mal, é inflamatório, como ele só que para algumas pessoas tem maiores problemas ou não. Você falou no lácteo, né? Então, não é o meu é problema da proteína do leite. Então, assim, eu tenho que fazer uma série de escolhas e evitar ao máximo, né? E Mas ela é estava difícil, falando né? justamente isso. A azitromicina, que é um antibiótico, ele tem lácteo na composição dele. Olha. Então, ela justamente estava falando isso, né? Que às vezes quem tem intolerâncias, até isso na medicação você tem que tomar cuidado, porque hoje em dia nem os medicamentos são isentos de alguns componentes que podem fazer mal para a saúde humana. E realmente, às vezes, foge do controle. Eu até brinquei com ela, falei, nossa, eu nunca imaginei que este antibiótico tivesse Olha, o você já lácteo reparou? na composição. Pois é. Você já reparou quantas pessoas têm problema de rinite? Aí pergunto, né? Eu vejo a pessoa espirrando ou congestionada, aí ela fala, é o ar-condicionado. Também, é outro fator. Também. Então, a gente está no... Tudo É que não é multifatorial, natural, né? É tudo que isso não é que. natural, a gente tem que se adaptar, né? Olha, gente, eu costumo carregar um casaquinho. E eu sei, onde que é frio? Onde que é mais frio? Nos ambientes, né? Dentro de restaurante, dentro de shopping e tal. Então, eu carrego um casaquinho. E aí, o meu marido falou, deixa aqui no carro. Eu arrependi. Porque eu entendi por que você fica com a imunidade baixa. Porque o seu organismo tem que trabalhar para aquecer o seu sangue. Porque o organismo ele quer manter aquela temperatura dele. Então, não é bom você ficar com a mão gelada, sabe? O chinês, ele é muito sábio, ele não toma gelado. Tudo nele é chá quente, não é? A gente almoça e toma super gelado o refresco, né? Ou o vinho nem tanto, a gente não toma tão gelado. Mas, assim, observem a dieta, o modo de vida do chinês. Ele é muito sábio, porque é aquela coisa milenar, né? Que já vem e tal. Depois de um certo tempo do almoço, ele toma um chá quente, sabe? Aquela coisa bem. É tradição, eles fazem isso na rotina. E nós não, nós somos muito propensos a tomar coisa gelada, né? Ainda acrescentamos gelo, né? Para poder ficar mais gelado ainda. O nosso organismo, ele aquece, ele não tem como, ele
ele sabe que ele tem que manter aquela temperatura. Então, a sua energia já é gasta para esquentar o corpo. Por isso que eu fico poupando, depois que eu soube dessas coisas, eu fico poupando meu organismo de querer manter minha mão quente, não é? Quando eu estou num ambiente muito frio. E às vezes essa questão do ambiente foge um pouco do nosso controle, né? A gente Total. está. E você sabe por que eu também acho que eles têm razão? O ambiente mais frio, ele é menos propenso a prosperar os micróbios, não é? Sim, Então, você repara, tem ambiente, e são vários os locais que mantêm gelado, né? Então, não sei se é por isso, não sei qual é a temperatura ideal para esses ambientes, não sei mesmo. Tem uns ambientes mais frios, menos frios, né? Mas, enfim, em ambiente mais frio não prospera tanto vírus, né? uhum, Então, são sim, N razões pelas quais cada ambiente tem uma temperatura padronizada, né? é verdade. Mais fria que o normal. E, doutora Consuelo, já que a gente está, né, a gente comentou aqui da questão o multifatorial, a importância dos profissionais hoje em dia conhecerem essa especificidade até para atuar dentro do direito ambiental, né? A senhora entende que as faculdades, de um modo geral, aqui no Brasil, elas estão conseguindo formar profissionais capazes de identificar e atuar de acordo, principalmente aí com essas mudanças, né, que a gente tem visto, de mudanças climáticas, de eventos mais extremos, as faculdades, né, que têm ali a disciplina de direito ambiental e que trabalham nessa seara, Eu acho os que hoje profissionais, sim, como que Renata. estão? Eu acho que hoje as faculdades mais conhecidas, né, que atraem mais alunos e tal, porque tem faculdades de todas as espécies, né? Mas eu fico percebendo que, como o direito ambiental é uma demanda de mercado, né, e as faculdades acabam se voltando para isso. O que que eu começo a perceber, né? Não tinha questões no exame de ordem, olha só, né? E aí, depois foi ser introduzida. Não tinham questões sobre direito ambiental nos concursos. Então, hoje, porque tem que ter tanta pergunta de tanta área, não é? Um conhecimento geral, sabe aquela parte objetiva, né, daquelas questões de concurso, mas é importante. Então, a faculdade, ela percebe que aqueles que vão para a carreira jurídica, que é o meu caso, eu fui para a carreira jurídica, e aqueles que vão atuar profissionalmente, eles precisam desses conhecimentos especializados, né? Então, como que acontece na faculdade? Isso no caso da PUC, né? Você tem apenas um semestre, que eu acho muito pouco, como obrigatório, tá? E tem faculdade que dá um ano, 2 semestres, acho que aprende muito mais e seria o ideal. Mas na PUC você tem a possibilidade de fazer optativas. Então, todos os professores, o departamento, na verdade, oferece optativas. Então, o aluno que tem interesse, ele acaba cursando mais uma disciplina optativa além daquela obrigatória básica, né? E eu tenho, olha que coisa interessante, alunos antigos que hoje estão trabalhando com direito ambiental sentiram necessidade, então eles estão participando da aula da graduação ou do mestrado como ouvintes, para reciclar, sabe, para Uhum. atualizar, por estarem trabalhando com direito ambiental. Tem uma menina que ela mora em Jacareí, ela pega o ônibus para vir ficar como não é monitora, mas é um tipo de uma assistente, né? Para poder reciclar. Ela está trabalhando com a área de resíduos e sentindo necessidade muito dos conhecimentos que na época já estão defasados, fica defasado, você Sim, acredita? sim, é verdade. A senhora sabe que tem um curso da CETESB que eles fazem, acho que todo ano tem esse curso, que Isso. é de atualização, realmente, é uma semana, e eu sou uma que eu procuro sempre estar fazendo, porque sempre tem uma legislação nova, um Isso. entendimento novo. Eu, no meu início de carreira, eu até busquei fazer alguns cursos muito mais da área de engenharia, né, de gestão, sair um pouco do direito, mas Isso. fui buscar, né, até tratamento de resíduos sólidos, tratamento de estação de efluentes, primeiro, para conseguir, de fato, entender essa linguagem mais técnica, que a gente, como, né, profissional do direito,
como a gente tem a nossa linguagem, eles também têm a linguagem deles. Então, a primeira coisa, vamos tentar entender de fato e transitar bem de acordo com a linguagem técnica, né? Olha, Então, eu lembro... uma das coisas que me chama a atenção são os postos de gasolina até hoje fechados. Eu não sei se as pessoas sabem, mas antigamente não existia licenciamento para posto de gasolina, né? E aí eles acabaram contaminando o subsolo. Quando a CETESB fez uma varredura, aí ela detectou várias contaminações de subsolo e estes postos que não conseguiram se ajustar estão fechados até hoje. Então, essa remediação, eu hoje passei, na minha volta do caminho da PUC, eu passo num posto, eu fico olhando, gente, como é difícil acabar uma contaminação, né? É super difícil. É muito difícil. Então. E demora anos, né? Não é um processo rápido, é um processo que demora. E até curiosamente, hoje, de manhã eu também estava escutando uma pesquisa, não foi um levantamento que foi feito em relação à ANP. Ano passado, o número de postos fechados pela ANP, ou por problema do licenciamento, ou por questão de área contaminada, aumentou em relação a 2022. Olha, Então, né, aí só... Então, né, eu acho que a fiscalização é fundamental, né? Precisa de ter, porque como são atividades que contaminam, o tempo todo tem que estar verificando. E hoje, viu, Renata, eu percebo que a gente só se preocupava com o licenciamento. E agora um aluno muito estudioso, ele defendeu, nem foi nem na PUC, foi lá no Procan, Ciências Ambientais da USP, né? Porque ele também queria fora do direito, ele queria um conhecimento mais amplo, né? E ele foi fazer lá na USP. E ele estudou a parte do monitoramento. Olha que coisa interessante, né? Porque depois que você concede a licença de operação, e tem que ser feita a renovação periódica desta licença, né? Tem que ter esse monitoramento importantíssimo, né? E hoje, então, tem novas fases que são estudadas, tão importantes quanto as fases do licenciamento, né? Então, olha, sim. só amplia o leque de oportunidades. Eu queria mesmo dizer isso, né? Quem tem interesse em entrar na área ambiental, e é tudo setorizado, né? Se a gente pudesse falar um pouquinho, eu convivo muito com ex-alunos que passaram pela especialização, e um dos setores que tem muita demanda no Brasil é o agronegócio, né? É impressionante como precisam de ter o acompanhamento não só de advogados, né, consultores, é consultoria mesmo. E eles colaboram. Então, vocês vejam, a gente pode dizer que foi flexibilizado o Código Florestal, mas as palavras, como a gente estava falando aqui, né, tem palavras específicas. Ele é muito técnico, assim como quando você estuda a lei do SNUC, né, que é da Sistema de Unidade de Conservação, e também sobre a Mata Atlântica, são especialistas que utilizam as palavras adequadas, né? A gente tem o concurso desses profissionais que trabalham para determinados setores da economia ou para ONGs, porque realmente quem mais se interessa pela preservação e conservação das unidades de conservação, a gente tem o chamado ICMBio, né, que é o Instituto Chico Mendes, gente, tem uma expertise muito boa, sabe? Então, tanto no setor público quanto no setor privado, saem essas contribuições importantíssimas e é uma mescla. Você pode dizer, não, flexibilizou, não está bem, mas de toda forma, o que está escrito ali foi pensado, e se foi flexibilizado é porque na hora de votar acabou tendo uma pressão desses grupos todos, não é? E aí ganha, ou a redação acaba saindo uma composição de forças, né? É muito interessante o que acontece nos bastidores na votação destas leis importantes. Sim, e uma coisa que eu acho que é interessante também, né, que eu acho que daí, doutora Consuelo, a senhora nada de braçada, né, que é a questão de competência.
Porque eu acho que dentro do direito ambiental tem outro problema muito grande, que é a questão dessa repartição de competências. E a senhora mencionou até a questão da lei do SNUC, as unidades de conservação, e às vezes a gente tem algumas situações, eu vivencio muito aqui no dia a dia, Campinas tem algumas unidades de conservação, que daí tem unidade de conservação municipal, tem unidade de conservação federal, a gente tem uma situação aqui que a gente tem até duas unidades de conservação que uma meio que se sobrepõe à outra, e depois você tem a zona de amortecimento, e daí, né, tem esse caso da municipal, você tem a unidade de conservação municipal, mas daí quando você está tratando de área rural, teoricamente o município, né, não vai falar sobre supressão de vegetação em área rural, mas daí como é unidade de conservação, o município vai se manifestar, então fica aquele conflito, quem que é o órgão de fato que tem que se manifestar a respeito de determinada questão, é a CETESB, nesse caso não, porque daí é uma unidade de conservação municipal, mas se fosse uma unidade de conservação federal, teria que ser o IBAMA, mais o município. Olha, sabe que nós estávamos tendo uma aula com o Dr. Queiroz, que é da CETESB, né? Ele nem é do direito, mas ele tem um conhecimento muito amplo mesmo, né? Então, ele estava explicando a complexidade que é estabelecer como resolver um conflito de competência, né? Porque não tem... Está ali uma realidade com vários órgãos precisando de definir, né, o que vai prevalecer. E acredito que muita coisa é judicializada, imagina cair isso no judiciário, tem que resolver mesmo através de uma grande composição, entendeu? E por isso que ganha muito força o setor de mediação, sabe? As audiências de conciliação, porque quem é que vai poder dizer, a não ser um grande concerto, para que todo mundo atue na sua respectiva esfera, entendeu? Mas sem quebra do princípio, do equilíbrio federativo. Sim, né? E porque sem entrar na esfera do outro, né? Então, isso aqui é detalhe, né? Então, o que é competência do município? Porque, gente, o município, no Brasil, ele tem muita autonomia, né? Ele é muito importante dentro dessa tríplice nível federativo, né? E enquanto que em outras federações tem apenas o nível federal e o nível estadual. Agora, nós temos muita diligência dos municípios, né? E, por outro lado, você veja o problema, você estava falando de unidade de conservação, veja a questão das áreas, das APPs urbanas, áreas de preservação permanente urbanas, né? É tanta confusão que o Código Florestal nem disciplinou, como o anterior fazia, né? A metragem destas, por conta das diferenças que existem nos diferentes municípios. Então, por exemplo, Santa Catarina, que sempre teve problema de ser um estado com muitos acidentes, com muitos rios, né? Com muitos cursos d'água, e aí lá começou esse problema de flexibilizar, de reduzir as faixas, as APPs urbanas, entendeu? E justamente no estado que tem mais problemas climáticos, né, por causa que é acidentário e tal. Então, assim, eu costumo dar aula, aliás, eu vou viajar para lá semana que vem, né, para continuar um curso que é sempre dado, renovado lá. Eles falam, não, professora, a gente não está falando em APP de 15 metros, a gente está falando em APP com 5 metros. Eu falei, meu Deus do céu, mas doutora, se for mais largo do que isso, não tem condição, é muito rio. Você entendeu qual é a dificuldade deles? Aí se coloca APP de 5 metros, é óbvio que o rio vai invadir. Se a gente parar para pensar nas ocupações antigas dos centros urbanos, as ocupações ocorreram às margens do rio. E hoje, né, a gente tem aí cidades, avenidas, com rio retificado, canalizado, muitas vezes até fechado. E como que você volta? Você não volta, né? Então, é bem complicado essa questão de APP urbana. Realmente é bem complicado. O Queiroz explicou isso, que os rios
todos eles fazem aqueles meandros todos, né? Ele é todo cheio de volta. E aí, quando você retifica o rio, você tem muitos problemas, né? Canaliza o rio, né? Então, sim. mas é a intervenção humana. É. A intervenção E, humana, ela é complicada. Por isso que é. tem que ter esses estudos, esse planejamento, e não por isso, porque a natureza, ela reage, né? Uhum, Reage violentamente. Então, sim. não adianta. E aproveitando que a gente está falando dessas questões, doutora Consuelo, né, a gente está presenciando aí no Rio Grande do Sul, eu acho que é o maior desastre ambiental do país. Qual a sua visão a respeito deste evento, né? Assim, pensando no profissional também do direito, qual é o papel do profissional ligado ao direito ambiental em relação ao que ocorreu? Então, o problema todo é este, né? Depois que acontecem os danos ambientais, existe toda uma forma de você responsabilizar, de judicializar, entrar com as ações, né, para responsabilização. O problema todo que eu acho é como poderia ter sido minimizado ou até mesmo evitado, né? Então, a gente fala então nas políticas públicas, né? O que acontece? A Marina Silva, ela tem muita consciência de tudo como deveria ser, mas quando ela foi ministra, lá atrás, ela já dizia, né, que a preocupação com o meio ambiente deveria estar presente em todos os ministérios, de Minas e Energia, sabe, Uhum, de construção de obras de infraestrutura, de tudo, mas não existe essa transversalidade da questão ambiental. Se isso sim. não existe a nível de ministérios, também não existe a nível de secretarias estaduais e também não vai existir a nível de secretarias municipais, né? Então, assim, o meio ambiente, as discussões dessas questões deveriam ser transversais, né? Deveria ser uma preocupação presente em todos os setores, não só no setor privado, mas no setor público também, né? Então, o que faltou ali, e não é só ali no Rio Grande do Sul, é em todo lugar, São todos os lugares, né? todos os lugares, não se conversam, os técnicos, olha, vamos fazer a estrada aqui, não adianta falar, olha, aqui deveria ampliar o trajeto para não pegar aqui essa unidade de conservação, passar no entorno mais longe. Não, encarece, entendeu? Então, um traçado mais longo. Eu participei muito do traçado, que é fantástico, é uma rodovia muito elogiada, né? A, que vai lá para o litoral, que é a Imigrantes, não é? Então, aqueles viadutos foi assim, com muita atuação do Ministério Público Estadual, colocando em locais, aquelas pilastras todas, daqueles viadutos todos, foram colocados de forma mais espaçada, e aí encarece, realmente, entenderam? Para poder fazer um traçado menos impactante no Parque Estadual da Serra do Mar. Uhum, E sai uma obra mais cara, não há menor dúvida, né? Então, túneis, encarece. Né? Então, assim, sim. tudo encarece. Aí fica aquela questão: é menor impacto, mas também vai encarecer mais a obra. É. E a viabilidade econômica, né? Daí Nossa, é complicado, é. é bem É uma complicado. outra grande discussão, né, doutora Consuelo? Sim, sim. Não, É. e por isso que quando você vai fazer o estudo de impacto ambiental, você propõe soluções, alternativas locacionais, que eles chamam, não é? E medidas também mitigadoras e compensatórias. Então, isso tudo precisa ficar muito bem feito antes, e não quando já está implantado. Aí, quando já está Uhum, implantado, já não tem jeito, já fez a expressão de vegetação, aí já o estrago já foi feito. Né? sim, sim. E com o aumento de empresas, né, valorizando a questão do compliance, dando cada vez mais atenção à implantação de processos ESG, houve uma mudança significativa na judicialização dos processos ambientais, doutora Consuelo? Eu diria que depende do porte da empresa. Quando uma empresa ela é responsável socialmente, para tudo. Ela é ambientalmente, ela é socialmente, ela mas por quê? Porque ela já tem uma visão de exportação, ela quer estar no mercado internacional,
entendeu? Então, por exemplo, dependendo do país que você exporta, o mercado da União Europeia, nossa, eles são muito restritivos. Vocês perceberam que às vezes já estão até preocupados se eles não estão querendo fazer uma espécie de protecionismo contra os nossos produtos, que a gente exporta, né? Carne, exporta grãos, e você está percebendo que a legislação lá está cada vez mais restritiva. Então, eles estão achando que por trás disso tudo pode ter um protecionismo para que os nossos produtos não tenham chance lá, né? E aí outros países exportem para lá. Então, é uma área muito complicada, com muitos interesses econômicos envolvidos, não é? Mas as mudanças climáticas são uma realidade, não tem como a gente fugir disso aí. Ou a gente ajusta toda a cadeia, porque a gente tem que, assim, quando é certificado o produto, é toda a cadeia, é muito complicado, né? Então, tem que conhecer todos os fornecedores e todos os fornecedores têm que ter a certificação. Isso custa muito caro. Lembra que eles ficavam falando? Inviabiliza muitos dos nossos produtos, porque encarece demais. Infelizmente é Doutora isso. Consuelo. Mas, então, aí vem essa questão. O ESG e o compliance são as empresas que podem adotar isso aí. Você perceber quem é que pratica crimes ambientais de desmatamento ilegal é muita gente que não está nem aí com exportação, porque ela nunca vai conseguir colocar no mercado esses produtos que são fruto de como é que chama de... Eles não têm nem... Não, são madeireiros, que eles chamam, entendeu? Não é indústria florestal, são os madeireiros. Não tem a rastreabilidade, né, do produto. Nada. Eles são até conhecidos como centoras, assim como existem os sem teto, sem terra, que vai invadindo, tem os centoras que vão invadindo até prejudicar aqueles que estão atuando com certificação, com tudo. Até eles são prejudicados por esses que são inconsequentes, né? Mas eles nunca vão conseguir colocar. Por isso que quando você está no mercado, você não deve comprar, estimular esses centoras. Se eles têm mercado para comprar essa madeira, né? Então, eu vou comprar porque é mais barato. Óbvio que é mais barato. Né? Mas exigir madeira certificada. Em tudo, né, doutora Consuelo? Acho que desde... Eu lembro muito antigamente... Não existe milagre. Toca-fita, né? Quando você vê que sempre tem uma coisa muito mais barata, é bom já ficar alerta. Outro dia até estavam me perguntando a respeito de animais, né, da fauna silvestre. Mas e daí, como que eu faço para regularizar? Teoricamente, você não regulariza, né? Tudo é isso, tudo é verdade. Você falou esse mercado clandestino de animais. Eu falei, olha, eu já vi situações de até com ação judicial você ter a regularização, mas é muito do entendimento do juiz, porque teoricamente, né, de acordo com o que está na lei, não poderia e você não tem como regularizar essa questão. Então, é uma questão complicada também. Eu acho que vai muito daí da educação ambiental, das políticas, é a questão de você tratar o direito ambiental de uma forma transversa. E você, com práticas irregulares, você, às vezes, fomenta essa prática de terceiros, e é o que a gente tem que evitar. E sabe uma coisa que eu fico triste? É que tem profissionais que estimulam o seu cliente, não é? Implanta o loteamento, que depois vem o Ministério Público, vem a fiscalização, e você faz um TAC e regulariza. Exatamente. Então, é assim, porque demora. Se você for fazer um processo regular, demora demais. Então, implanta que depois você faz um TAC. Né? Então, porque, assim, pelo que eu acompanho aqui, às vezes tem loteamento que demora 20 anos para começar a ser comercializado. Você também não é um problema? É um problema também. Porque o licenciamento, né, também, eles estão querendo cada vez mais uma lei geral de licenciamento, né, para poder flexibilizar, pela demora. E o doutor Queiroz falou, estes órgãos, tantos órgãos interferindo na hora do licenciamento,
atrapalha, demora muito, atrapalha, fica muito burocrático, né? burocrático. E tem essa questão, e foi super bem Precisava lembrado. ele falou, precisava de estabelecer um procedimento mais célere para evitar esse tipo de querer mudar a lei, né? Sim, Para flexibilizar. para evitar, mais uma vez, as pessoas muitas vezes, tem gente que compra sem saber, mas tem muita gente que compra sabendo que o preço está abaixo, para correr o risco, porque Ah, acredita que uma hora regulariza. Mas a lógica está errada, né? Na tá errado, verdade, você não tá errado. pode nem comprar, você não pode estimular esse tipo de prática irregular, ilegal. Até Gente, outro eu, dia. eu estou, atuei numa fase daquela feirinha da madrugada lá no Brás, entendeu? Eu via um grupo lá que queria continuar atuando quando a prefeitura fez todo um prédio para tentar formalizar, sabe? Uhum. Mas eles não querem ficar lá naquele prédio porque dizem que não tem a procura como Público, né? não tem a procura que tem se eles estiverem ali na muvuca toda, entendeu? É, Então, eles, nossa, como é difícil. É é, muito difícil, é. sabe? E eu Querer lembro muito ajudar. da fala do secretário aqui de Campinas, que fala justamente isso. Ah, o que é irregular é possível de regularizar. E daí, até de repente, você faz um TAC, alguma coisa nesse sentido. Mas aquilo que é ilegal, você não consegue tornar legal, né? Continua sendo ilegal. É uma Eu não sei se infração à vocês também legislação. têm aí esse tipo de ambulantes, né, que ocupam até lugares perigosos, mas é onde tem É, público. E eles querem ficar. Então, assim, o máximo do problema foi em Dia das Mães e feriados, foi assim, no Dia da Mãe. Eles ficaram num lugar que era estacionamento de ônibus, é. sabe? Totalmente perigoso, né? Sim. Mas eles queriam ocupar lugares de fácil acesso, entendeu? Com muito público para poder vender para esses que usavam os ônibus ali, né? Uhum. Então, assim, você tem que cuidar da segurança, porque eles não têm noção disso. E Sim, coloca o público, né, consumidor, em risco também. Todo é, mundo transitando ali no meio dos ônibus. é Depois verdade. acontece um problema, um atropelamento, aí vem, né? Por que que o judiciário, a Por que fiscalização, que a prefeitura, por que que não tem por que que a prefeitura, fiscalização? mas ninguém Exatamente. consegue conter, ninguém não É, consegue conter, entendeu? é, Por isso que precisamos de ter mais disciplina, não é, gente? As leis existem, tudo isso, segurança pública, tudo isso, gente, tem que ser observado. Não é assim, ah, eu vou sim, colocar onde eu quero. Não, não é assim, é, é infelizmente. verdade. E Doutora por isso que a gente Consuelo, fala assim, onde não tem um governo, fiscalização, existe o risco das pessoas ocuparem cada vez mais espaços de forma é, irregular e ilegal. Né? é, é verdade. Doutora Consuelo, a nossa conversa aqui tá uma delícia, né? Acho que tá, mas por conta até do tempo, a gente precisa encerrar. E daí, para finalizar, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para nossa audiência. Bem, assim como eu não é, como é que eu diria assim, programei a minha vida, não é? Mas eu acabei, através de concurso público, isso eu digo sempre, tudo na minha vida, eu não tive paz, família na área jurídica, né? Então, quem não teve, eu acho que a forma de concurso público é um caminho, né? E aí, o que que acontece? Você ter uma carreira acadêmica ajuda bastante na credibilidade, nas oportunidades, né? E acho que a minha grande virada foi quando eu passei num concurso difícil, que é o Ministério Público Federal. Impressionante como as pessoas passam a te ver com outros olhos. Nossa, você passou num concurso, sabe? Então, por exemplo, eu fui fazer a seleção para o mestrado na PUC, nossa, todo mundo me conhecia já, nossa, você é procuradora da República, sabe assim, você quer trabalhar, e já me convidaram para ser professora assistente no mestrado. Então, assim, uma coisa ajuda a outra. Mas Uhum. da onde que eu parti? Eu não fiquei na vala comum, como dizia o professor José Manuel Arruda Alvim. Eu sigo uma vez uma aula que ele disse assim, eu fui fazer disciplina com ele, porque todo mundo quer ter aula com ele, nesses grandes professores, todo mundo quer ter aula com eles, né?
E aí ele disse o seguinte, que o dia que ele quis sair da vala comum de ser um simples advogado, ele passou a trabalhar à tarde, estudar à noite e dormir pela manhã. Foi a rotina que ele encontrou. Então, quem trabalha bem à noite, eu acho que estuda à noite, não tem como, né? Vai ter que dormir um pouco até mais tarde, né? E é o que acontecia com o professor Arruda. Então, assim, não dá para você só advogar, você tem que fazer cursos, você tem que estudar, até estes grandes professores continuam a estudar. Uhum. E a vida inteira, né, doutora E a Consuelo? vida inteira. Então, é assim, eu acho que se vocês espelharem no professor Arruda Alvim, que já faleceu, é um modelo que eu seguia. E aí, no nosso ambiente lá, né, todo mundo também mencionava o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Diz que às 18 horas ele fecha-se na sua sala para estudar. Vocês acreditam? Impressionante, né? Essa rotina de estudo, né? De estudo, a rotina de estudo. Mesmo estes grandes, né, professores. São um exemplo para todos nós, né? Uhum. E olha, e outra coisa, né? A filha do professor. Gente, que crânio que é. Os filhos do professor Arruda Alvim, a famosa, né, Teresa Arruda Alvim, a Didi, e o filho deles, né, também. Gente, é impressionante como eles dominam o alemão, sabe? Porque já vem da família, que já fala todo mundo alemão, estudam todo direito o código alemão, sabe? Então, assim, é natural deles estudar. Né? E, obviamente, eles continuam o legado da família. Tá? Então, na PUC, felizmente, os Alvins têm o seu espaço pelas novas gerações, né? Tem também a família, eu estou dizendo só 2 exemplos, né? Mas tem tantos outros, que é o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Né? Quantas gerações estão ali na PUC? É assim, gente, nada é de graça. É verdade, nada é por acaso, né? Comodismo não existe, sabe? Se você está todo confortável, sem esforço, sua vida também vai ser assim, né? Bem light. Sem tantos compromissos, mas sem tantas responsabilidades e não vão te chamar para coisas tão importantes, né? Doutora Consuelo, queria agradecer imensamente aqui a sua participação no nosso programa. É uma honra estar com a senhora aqui hoje, viu? Muito obrigada, Renata, parabéns, e para toda a sua equipe, viu? Eles preparam a gente muito bem. O pessoal pensa que é tudo assim simples. Não, tem todo um bastidor, não é, Renata? É o que a doutora acabou de falar, né? Às vezes parece que é só o resultado que a gente está vendo, mas tem toda uma preparação por detrás, né? Então. Eu não sabia que você tinha uma equipe. E eu falei, nossa, eu achava que chegaria aqui, pá, não, tem todo um roteiro prévio, não é? Com perguntas, tudo. Muito obrigada, viu? Parabéns pela equipe. Obrigada, eu que agradeço. Continue com esse seu trabalho. Obrigada. Bom, no programa de hoje, eu conversei com a desembargadora federal, Consuelo Yoshida. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.